No vídeo de hoje a gente vai experimentar algumas tradições gastronômicas da região da Úmbria, a região central aqui da Itália. Então, conversando com alguns italianos essa semana, alguns amigos, eles deram várias dicas e a gente vai trazer aqui para vocês. Então, já segue o nosso canal, dá like nesse vídeo. Se você mora na Itália, ou se você é italiano e na sua região tem alguma especialidade local, já deixa aqui nos comentários. Você podia participar, né? Mas eu só queria comer. Sei que você queria comer, mas me ajuda comigo, pelo menos. Então, o que é importante a gente falar aqui da Úmbria? Primeira coisa, aqui na Úmbria, o principal vinho, assim como o Chianti é tão importante ali na região da Toscana, o Nebbiolo é importante lá na região do Piemonte, aqui a gente tem Montefalco, que é uma cidade, e ela é uma denominação de origem bastante importante. Então, um vinho que é muito tradicional aqui são os vinhos de Montefalco, que são vinhos tintos, geralmente. E aqui é o Trebbiano di Spoleto, que é um vinho branco, todos com denominação de origem controlada. E a gente vai tomar um tinto, né, de Montefalco, que eles acompanham aqui. Então, muito provavelmente, se você for em algum restaurante, pedir algum vinho da casa, vai ser um vinho de Montefalco. E a grande estrela é o Sagrantino. Sagrantino, né? Sagrantino de Montefalco. Sagrantino de Montefalco, que é o principal aqui da região. Então, para acompanhar também, a gente vai experimentar um azeite. Então, eles valorizam bastante todos os produtos locais. E quando a gente fala de azeite, a gente já tem um vídeo aqui no canal de uma trilha que a gente fez até Treve. E Treve é a capital italiana do azeite, principalmente da variedade da Moraiolo, que tem bastante picância, né? Ele é bem apimentado, tem muitos fenóis na extração e na composição dessa azeitona. É a característica principal das azeitonas aqui, dos azeites que são produzidos na Úmbria. Tem bastante, assim, essa picância, esse extremo sabor. Então, não está na Toscana, a capital do azeite, aqui na Itália, está aqui na Úmbria. Então, a gente também comprou um azeite aqui local para provar. A aguinha com limão é da idade, tá? Para acompanhar o vinho. E aí, que momento a gente tá aqui? A gente tá na primavera, então a gente tem colheita do aspargo. Eu adoro, o pessoal que ama ou odeia, né? Acho que aspargo não tem meio termo. Tá tendo a colheita do morango, e morango com azeite, gente, é muito bom. E aí, eles geralmente também, no café da manhã de Páscoa, eles comem os frios. E o ovo aqui tem um fato bastante curioso. Então, vamos lá para a primeira grande tradição de Páscoa aqui da Úmbria. Então, a primeira coisa que a gente achou bastante diferente aqui é que eles comem a famosa torta de Páscoa. E torta em italiano, na verdade, a tradução é bolo. Graças a Deus, né? Nosso italiano tá excelente, maravilhoso. Alguns italianos chamam de pizza. Pizza. E aí, por quê? Porque, na verdade, e aí eu fui entender, né, no lugar que a gente acabou comprando, basicamente é um pão, né, um bolo de pão. Tem fermentação natural, vai farinha, vai ovo. E esse aqui eu comprei, eu vou pegar uma tesoura. Eu comprei uma versão salgada. A versão salgada aqui, no caso, vai queijo. Então, para mim é um pão salgado, num formato de um bolo. E a versão doce, ele tem especiarias. Então vai anis estrelado, aromatizado com laranja, com cítricos ou limão siciliano. Mas o doce a gente gosta da Colombo e eu já vou falar dela, que a gente acabou comprando também. Esse aqui a gente, por indicação até de uns amigos, a gente comprou numa padaria, numa confeitaria local. E eu tô bem curiosa para provar. Mas qualquer mercado, até esses mercados que tem de marca aqui, o Lidl, o Tigre, tem uma versão aqui Umbra da torta de Páscoa, ou bolo de Páscoa, ou pizza. E aí, por que é pizza? Porque no domingo de Páscoa, eles fatiam essa torta e eles comem com os embutidos. E qual que é a questão do ovo? A Itália é um país majoritariamente católico. Então, na missa que precede a Páscoa, ou na manhã de Páscoa, eles levam os ovos de galinha e esses ovos são benzidos.
Então, tanto na vigília, que precede, né, a missa de Páscoa, eles vão levar esses ovos crus, ele vai receber a bênção e depois eles vão comer esses ovos no café da manhã com a torta de Páscoa. Exato. Por isso que eu comprei salgado, principalmente. E aí alguns chamam de pizza, porque eles vão fatiar isso. Então, cortei aqui. Cheira a fermentação de pão mesmo. Exato. Bem natural. Bem natural. Ah, aqui ó, vou ver se dá pra colocar. Tem pedaço de queijo. Eles usam parmesão da região, lembrando que Parmigiano Reggiano é de uma região específica da Itália, não é aqui da Umbria. Então eles vão usar um parmesão aqui local. Nossa, é bem gostoso, é bem cheiroso e cheira bastante queijo. Eu vou fatiar e comer como se fosse uma pizza, igual eles fazem aqui. E um pãozinho salgado. Os amigos italianos do trabalho recomendaram. Simples assim, você corta uma fatia, coloca o salame ou coloca um prosciutto, um queijo, um fio de azeite e manja. Eu até perguntei se eles têm o hábito de comer com pesto, tudo. Eles falaram que não, que o pesto também não é daqui, né? O pesto é genovês. Então eles vão regar uma fatia com azeite aqui da região. Nossa, que o cheiro é incrível também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a cor do azeite. E aí, no café da manhã, eles colocam... Vou pôr prosciutto aqui. Então, outra coisa interessante. É um café da manhã totalmente diferente do que os italianos estão acostumados. Eles comem o corneto, não é croissant, é o corneto, que já é uma panificação doce. Às vezes tem recheio de geleia, creme, com cappuccino ou café. Então, eles não têm o hábito de tomar um café salgado. E comer isso na Páscoa é bem diferente do que eles estão acostumados. Então, eu falo que é até um brunch, né? Porque se você come tudo isso de manhã, você vai demorar pra almoçar depois. Eu demoraria. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou regar mais com azeite. Aí você come primeiro e aí você fala. Vamos fazer a parte boa. Mangiare. Torta de Páscoa boa. Tá, eu vou deixar você comer. Eu já vou cortar aqui, porque senão eu vou me matar pra comer também. Vamos ver. Tá bom. É muito bom. Como dizem os italianos, mamma mia. Mamma mia. E aí, assim, eles têm os aspargos, que acompanham também uma parte salgada. Aspargo ou amam ou odeiam. A caponata, eu já tinha colocado uma vez no meu Instagram, ele é da região da Sicília. Só que aqui na Umbria, eles chamam de caponata não de berinjela, eles chamam de caponata de verdura. Porque às vezes eles fazem com abobrinha ou outros vegetais. Então, eu ouvi falar que eles também pegam uma fatia desse pão, deixa eu cortar, e comem com a caponata. Ixi, não sei como que eu vou acomodar aqui, deixa eu dar uma afundadinha. E come com a caponata de verdura também, regada no azeite. Ah, você tá comendo, você veio pra fazer o teste. Aí você me fala se fica muito bom, que é muito boa. Mangiamo. Boa? Pode pôr aqui em cima. Tá uma destruição já. Pode pôr aqui. Não, esse azeite é muito bom também. Lembrando que os italianos, eles valorizam muito o cultivo local, o produtor local, a sazonalidade, principalmente o frescor da estação. Então, tudo isso eles aproveitam no café da manhã. O que eu tô vendo que é muito comum também aqui nessa época? A nossa famosa maionese, só que o nome original é salada russa. Então, eu vi que tinha bastante no mercado, também dá para comer como se fosse um pãozinho salgado, um acompanhamento. Então, esse é o café da manhã dos italianos aqui de Páscoa. Ah, eu queria provar o vinho. Importantíssimo. Aproveitando falando do vinho, é uma ótima oportunidade para provar os vinhos locais. Esse, inclusive, tem o selo da União Europeia, é um vinho biológico. Orgânico.
é orgânico. Então, um brinde. Um brinde ao nosso café da manhã de Páscoa antecipado. E Feliz Páscoa para todo mundo também. Feliz Páscoa. Aproveitem a segunda-feira, porque a gente vai ter que aproveitar só a segunda. Nossa, esse vinho é muito bom. Eu não sou muito fã de vinhos muito encorpados, com muito tanino. Esse senhor é bastante fã. Mas alguns dessa região ficam nesse meio termo. Tem vinhos bastante intensos, mas tem vinhos que são melhores para a gente tomar, mais redondos também. E outro fato também interessante, né? Depois desse processo todo, se a pessoa não quer ir benzer esses ovos no domingo de manhã, porque ele já quer acordar e tomar um café, ele vai fazer isso na vigília. E aí eles acordam bem cedo e tomam um café. Pro almoço, lembra muito a nossa Páscoa. Então, as famílias fazem... aqui eles comem muito cabrito, mas eles também fazem frango assado, batata, macarronada. Lembrando também que eles estavam no período de quaresma, então muitos deixam de comer carne vermelha no período da quaresma, então tinha muita oferta assim de peixe, bacalhau, fresco principalmente. E no domingo de Páscoa eles voltam a comer carne, principalmente de cabrito, que eu tava pesquisando, e frango e macarronada, e é muito parecido, né, com o que a gente vive no Brasil. E aí eu brinquei, eu falei, tá, mas e depois? Depois a gente vai reciclando tudo que sobrou do dia de Páscoa, que isso também é muito comum, né? É igual no Natal também, né? A gente tem o Natal e vai reciclando, né? Depois o bueiro de Natal, na ceia de Natal. Sempre no dia seguinte a comida tá melhor ainda. Sempre. Então eles que ainda é feriado na segunda-feira, então eles falam, a gente acaba comendo a torta de Páscoa doce e salgada. E aí, de sobremesa, obviamente, aqui tem Perugia, que é a capital da Úmbria, que é a cidade, inclusive, capital do chocolate. Aqui tem a Eurochocolate, então eles comem muito chocolate, tem muitos ovos de Páscoa, aí tem os tradicionais, tem da Bauli, tem Kinder, milhares, e tem também muito ovo local, assim, de chocolates e produtores não, né? Chocolate artesanal, mas o cacau é de fora. E o legal mencionar sobre o ovo de Páscoa é que, com as dicas dos amigos italianos também do trabalho, eles falaram que é muito comum eles comprarem ovo de Páscoa, por mais barato que seja, ainda assim é tão bom quanto os ovos de marca Kinder e tantos outros que tem. Então, às vezes, um ovo de Páscoa que custa 3, 4 euros é melhor do que um ovo de Páscoa que custa... mais comercial. Exato, com marcas mais comerciais. Então, dica deles também. Aí, o que a gente viu de preço? A gente acabou não comprando. Depois eu explico um pouco o mini ovo de Páscoa que eu comprei. Mas, assim, qual que é a média? Pegando os mais famosos, Lindt, Perudina, a da Bauli, fica entre, aqui na região, 10, 12... Os mais sofisticados da Lindt, com muito pistache, mais ou menos 14, 15 euros. Mas tem outras marcas locais, exatamente. A gente viu marcas baratinhas assim. Só que aqui próximo de casa tem um empório. E aí eu vi um ovo extremamente artesanal, aí eu falei, eu vou levar um ovo de Páscoa desse. Tinha meio quilo, gente, muito caro. Tava quase 60 euros, não tive coragem, independente se eu ganho em euro ou não, até para eles é um ovo muito caro, porque eles têm acesso a esses ovos bem mais baratos. Mesmo a senhorinha que vende, ela falou. Ela disse que é caro para eles também. Aí eu comprei uma versão, eu brinquei que é o Kinder Ovo dele, eu comprei uma versão miniatura para provar, mas eu já abro aqui, vou dar uma geral aqui nessa confusão primeiro. E agora, passe de mágica da gravação, sem nada na bancada, vamos falar sobre a polêmica da Colomba Pascal. Que Colomba, em italiano, é pomba. Pomba. E tem esse nome porque, tecnicamente, esse bolo, esse pão de Páscoa, tem o formato de pomba. Não consegui identificar, me ajudem. Segundo meu marido, ele viu que era uma pomba, eu não consegui. E aí, por que a gente não comprou nenhuma artesanal e de padaria? Desde o Natal, tem uma marca, a gente provou vários panetones, e essa marca, que é Três Marias, né? A tradução aqui literal, para mim é um dos melhores panetones que a gente provou. E eles usam manteiga francesa na fabricação. Quem conhece sabe que é manteiga francesa. E aí, a Colomba é italiana, assim como o panetone. Alguns falam, né, que é o mesmo processo de fabricação. Então, a gente optou, ao invés de comprar a pizza ou torta de Páscoa doce,
a gente investiu aqui na Colomba. Não é muito barata, acho que dentre as que tem no mercado, ela é uma das mais caras, varia entre 12 e 14 euros, mas eu acho que ela tem quase 1 quilo. A gente come a semana inteira, né? Pelo Com preço, cafezinho. É assim, é caro, tá, gente? Um Exato. produto 14 euros aqui. É caro não só pela conversão do real, mas é caro pra para eles também. Então, eles compram de panificação local, mas a gente gosta muito dessa marca. E aí, assim como o Pandoro, que deles também é muito bom. Pandoro, Panetone, vem com açúcar. Bom, açúcar confeiteiro é sempre bom. E aí, também de doce, a gente comprou o dessa marca, Venk. Aqui tá falando que é italiano, mas eu vi que também tem, acho que na Inglaterra. E aí eu vou abrir o nosso Kinder Ovo aqui, da versão do ovo de 60 euros. Ah, e quanto que eu paguei aqui nesse micro ovo? Ai, meu Deus. Quanto que eu paguei nesse micro ovo de Páscoa? Eu paguei 10 euros, sofrido. Mas eu queria muito experimentar. E chocolate acaba que a gente sempre come aqui. Então, esse aqui é um micro ovo de amêndoa salgada. É amêndoa e caramelo salgado. Interessante. Ele foi embrulhadinho assim, num papelzinho. Tô lendo tudo errado pra Sônia. E não, ele não é um ovo, ele é um ovo oco, ele não é um ovo maciço. Se fosse, tava bom. Ele tem 70 gramas, acho que só. Realmente é um Kinder Ovo. Que bonito. Tem formato de uma pomba indo à raça. Não tem. Não consigo. Não consigo. Aí caiu uma ficha também. Ah, Colomba é pomba, mas é pomba da paz de Páscoa. Gente, sério, eu não vi uma pomba aqui. Gente, a maciez desse negócio. Vou abrir aqui, peraí. Não, é muito macio. É muito bom. E não passe de mágica e com a destruição de açúcar pela casa. Ai, é muito macio. É muito bom. Eu não gosto muito da parte com muito açúcar. Só que é só A gente açúcar. brinda com vinho, mas brinda também com a Colomba. Não, pra mim é a melhor marca que tem. Muito bom. Com cafezinho. Uhum. Já faz um mês, mais ou menos, que tem no mercado pra comprar. A gente deixou pra comprar agora pra gravar conteúdo. E eles comem também no café da manhã, durante a Páscoa, durante esse período, à tarde. Eles colocam, assim, eles não colocam mais nada, mas eu arriscaria colocar uma fruta, um mel. Eu sou uma pessoa que gosta de misturar sabores doces e salgados, então, inclusive, essa mistureba, fruta, eu colocaria aqui tranquilamente, tostaria na chapa com manteiga, deve ficar bom pra caramba. Eu acho que fica bom com Nutella, quem quiser também deve ficar com bom com Nutella. Eu não sou a fã número 1 de Nutella, aqui a Nutella é diferente. Sim. Tem outras também pastas, né, de avelã, mas deve ficar incrível. Eu vou deixar na descrição, tá, pessoal? Tudo que a gente experimentou aqui, eu vou deixar na descrição. No geral, com todos esses itens que a gente comprou, obviamente, com a Colomba que foi mais caro, com esse ovo de Páscoa, o vinho a gente ganhou, né, de um amigo seu. Então, eu vou colocar uns 10 euros, um bom vinho de Montefalco. A gente já encontrou por 5, por 6 euros. Pra fazer o café da manhã de Páscoa, eu gastei entre 50, 60, acho que quase 60 euros. Só que assim, nós somos um casal. A gente vai comer isso alguns dias aí. 2 dias, pelo menos, comendo isso. Pelo menos comendo, com os frios, tudo. Eu vou reciclando tudo. E aí, eu vou fazer uma macarronada, eu vou fazer frango, depois eu vou fazer cabrito não, vou fazer só macarronada e frango. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não foi um vídeo de trilha hoje. Se você gostou, fala aqui nos comentários se vocês querem mais conteúdos como esse. Segue o Verde Itália. E é isso. De novo, Feliz Páscoa para todos vocês. Feliz Páscoa e até a próxima.